História e experimentação musical. Para começar, lá no livro de vocês fala sobre essa esfera de acrônimo. Ela foi esse objetozinho aqui, criado pelo Hans Joachim, eu não sei dizer esse nome aí não, Kohlhelter. É um nome... esse nome aqui, ele é alemão, então não conheço, não sei falar alemão. E aí ele nasceu na Alemanha em 1915 e morreu em São Paulo em 2005. O que esse cara veio da Alemanha para São Paulo? Ele é compositor, flautista, professor, regente, artista. Ele criou essa peça aí e ela é chamada de acrônimo. Esse objeto, essa esfera aqui, ela é uma partitura, né? O livro de vocês vai explicar melhor como ela funciona. Mas por enquanto vamos se deter aqui a quem é o Kohlhelter. Ele é um artista que ele tem muito forte na sua trajetória a resistência ao autoritarismo. O autoritarismo, que vocês já devem ter visto lá nas aulas de história, são aqueles regimes de governo em que uma pessoa, um governante, é a figura master de autoridade e manda em todo mundo, como se fosse um deus, né? Então, ele é altamente resistente a isso. Um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, quando começou a surgir lá as questões lá contra os judeus na Alemanha nazista, vocês estão vendo que ele é alemão, né? Então, quando começou a surgir isso, ele foi denunciado para a Gestapo, que é uma polícia alemã, pela própria família dele, porque ele era casado com uma judia, ele era noivo de uma judia. E aí a família dele denunciou ele, porque não queria que ele casasse com ela, porque existia todo esse preconceito, né, contra os judeus, que culminou no crime de guerra, né? E aí ele migrou para o Brasil em 1937. Ele é imigrante, né? E foi para o Rio de Janeiro, mas acabou morrendo em São Paulo em 2005. Então esse vídeo aqui, o áudio nunca fica legal para vocês, mas só para vocês terem Era só mesmo porque eu queria que vocês dessem uma olhadinha nessa peça. Ela é ela, apesar de ter esse formato esférico, todo diferente, ela é uma partitura. Partitura, para quem não conhece, lá da música, né? É uma escrita musical que fica lá em cima, né? Quando a pessoa vai tocar, a pessoa fica olhando, o músico fica olhando para a partitura. Então é essa coisinha aqui, né, que tem os símbolozinhos de música. E aí, nesse vídeo, esse artista, ele explica que acrônimo é uma referência ao Cronos, que é o deus do tempo, né, deus grego do tempo. E ele coloca essa partícula aqui, esse A, ela é uma partícula de negação, né, na língua. Então, esse A, ele é para dizer não crono. Então, é uma coisa como se fosse para falar sobre algo que é atemporal. Então, ele faz isso aqui como uma coisa, brincando um pouquinho com essa noção de tempo, né? Aqui no livro de vocês diz assim, ó, a forma circular e transparente da partitura reafirma essa ideia de que o tempo flui, que não está fixado em uma marca específica. Os símbolos na esfera estão livres das fórmulas do compasso, claves, pentagramas e demais elementos rítmicos e melódicos da música, da partitura convencional. Então ele faz essa partitura diferente e dá esse nome com algum objetivo, né? E aí, qual que é esse objetivo dele nesse período histórico, né? Então ele tem, a gente já viu aqui que ele tem essa resistência como marca da trajetória dele.
Então talvez ele esteja resistindo a algum movimento musical que existia antes e que ele está, de certa forma, ressignificando, trazendo para uma outra dimensão, né? E aí, interessante a gente pensar, eu trouxe aqui só para vocês se situarem um pouquinho, a gente se situar um pouquinho, na verdade, que assim como existem os períodos das artes, né? Em que a gente tem lá um período onde é mais claro a presença do cubismo, depois o renascentismo, depois isso, depois aquilo. Isso acontece na pintura, isso acontece na literatura e isso também acontece na música. Então a gente tem um período de música que é a música medieval, né, que é composta daqueles instrumentos mais... a flauta, por exemplo, ela é muito forte, muito presente ali no período medieval, até cerca de 1450, e aí depois a música renascentista, e cada um desses períodos tem um estilo de música diferente. Antes da música moderna, que é a que a gente tem a partir de 1901 em diante, então a partir do século XX, é o que a gente vai chamar de música moderna, existia um período chamado de música romântica, que vai de 1811 a 1900. Nesse período do romantismo da música, que aconteceu ali antes do século XX, né? Existiam mudanças, existiam coisas que estavam acontecendo. E aí é interessante que a gente entenda que esse período do romantismo, ele tinha uma fixação muito grande pela subjetividade, ou seja, por aquilo que habita dentro do interior das pessoas. Então eles buscavam trazer grandes sentimentos. São músicas que você começa a ouvir e você começa a se internalizar mais. Tem uma harmonia que faz com que você pense em muita coisa, assim, do seu interior. É uma coisa mais voltada, você consegue perceber que é uma música mais voltada para si, para o eu. Na fase romântica, nesse romantismo, acontecia isso. Assim como lá na literatura, o período romântico ele vai ter essa pegada também de serem obras onde as pessoas vão escrever coisas mais... daí que surge o termo romântico, né? Que surgem coisas mais... falando de sentimentos, falando da natureza, esse tipo de coisa. Então, na música também aconteceu esse período. E aí uma indicação de anime que eu faço para vocês aprenderem um pouquinho, Piano no Mori, ou Forest of Piano, você consegue ter contato com essas músicas. Então, eu indico anime porque é coisa que eu já assisti. Então, eu assisti ele, eu achei muito bacana. E quando eu tava fazendo esse slide, eu me lembrei dele. E aí, se algum de vocês gostar de anime, eu indico ele pra vocês. Que ele é muito interessante. Resiste justamente nessa característica do romantismo um dos principais pontos de ruptura em relação à criação musical do século XX. Então, justamente nesse ponto, dessa coisa de ser focado no interior, que o romantismo ele se diferencia do século XX, porque lá no século XX, no começo do século XX, a música ela vai se voltar para as novas realidades do mundo, como, por exemplo, o processo de industrialização. O mundo vai mudando muito depressa. É muito interessante, porque eu já comentei isso na aula passada, né? Falando sobre a questão da arte e tecnologia, e agora isso se mostra também agora nesse estudo da música, para vocês verem como tudo se encaixa. Então, o processo de industrialização ele também traz novidades e a gente passa, e o estudo da música passa a se focar também no exterior. Então eu não penso mais no eu, na minha parte interior, naquilo que me machuca, naquilo que me alegra. Eu vou pensar no todo, no espaço, no mundo, né? E aí emerge um novo entendimento do tempo e do espaço na vida e na música.
O mundo do século XX é novo, é dinâmico, impulsiona surgimentos e representações musicais mais adequadas às novas percepções de realidade. Então, se antes só tinha aquele toquezinho de piano, de violoncelo, de violino, somente aqueles instrumentos mais clássicos, se antes a gente tinha uma limitação com relação ao fazer música, a partir do século XX, com o surgimento das novas tecnologias, que surgem para N coisas, mas os músicos desse século vão também começando a perceber, nossa, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso... E aí tem o nosso famigerado fonógrafo, né? Que alguém já citou aí, disse que parecia o quê? Uma corneta? Ele foi inventado pelo Thomas Alva Edison, né? E sim, exatamente o mesmo que criou a lâmpada, um funil, pronto. Ele criou esse objeto aí, né? Nesse período, 1877. Ele começou a experimentar, porque até então as pessoas ouviam música, só que elas só conseguiam ouvir ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Você tinha que ouvir ao vivo. Você não tinha a oportunidade de gravar uma coisa e ouvir depois. E o Thomas Edison, ele pensou assim, nossa, ele era super empreendedor, nossa, e se a gente conseguisse gravar os sons e aí a gente pudesse vender um objeto para as pessoas? Isso se tornaria um produto, todo mundo ia querer ter para poder ouvir em outros momentos, não ter que estar numa apresentação artística para ouvir música. Isso foi um conceito inovador, era a revolução. Meu Deus, a partir de agora vamos gravar sons. E aí ele pensou isso, se propôs a esse desafio, né? E aí, ainda no século XIX, ele desenvolveu esse aparelho, que era capaz de gravar os sons usando uma agulha que riscava um cilindro revestido com cera. E esse sistema era ligado em um mecanismo que reconhecia a gravação e amplificava o som. Eu não entendo muito como é que funciona esse objeto, não. Mas se alguém quiser procurar, o nome dele é fonógrafo. E aí vocês podem pesquisar um pouquinho mais sobre ele. E aí depois surge esse objeto aqui, né? Esse aqui já é um dos mais modernos. Ele é um aparelho estilo 3 em 1. Ele toca o LP, né? Ele toca a fita e ele grava, né? Toca disco, toca fita e gravador e rádio. Então, depois desse período em que surge esse objeto, né, lá o fonógrafo, vai tendo outras experimentações. Os cientistas, os inventores foram aperfeiçoando esse invento, criando discos que deram origem aos vinis. E esses vinis eles foram muito populares até os anos 80, né? Hoje em dia vocês conhecem, mas já é uma coisa considerada bem antiga. Além disso, também as fitas cassete, sendo que o diferencial das fitas cassete era que você conseguia gravar a sua própria seleção de música. Você não precisava ter que comprar de alguém que já gravou. Você podia também gravar a sua própria seleção. Era um instrumento de armazenamento, né? A fita cassete. Os cientistas fizeram experiências gravando sobre fio, sobre arame. Assim foi possível criar um material que pode gravar e reproduzir sons e imagem. Então eles misturaram lá, usaram várias ciências, foram misturando, foram aperfeiçoando aquela coisa que eu falei sobre invento e transformação. Então eles foram transformando aquilo que o Thomas Edison pensou. E aí, em um determinado momento, nascia a fita para gravação de sons e imagens. Olha que coisa mais que deve ter sido naquele período absurda. Se antes você tinha dificuldade de gravar o som, imagina no momento em que você passa a poder capturar som e imagem. Aí surgiu, né, o videocassete. Que existe o videocassete e a fita cassete. A fita cassete grava só áudio e o videocassete
é esse aqui que grava também o vídeo. Então, existiam os filmes, eram gravados em videocassete, e aí as pessoas tinham o hábito de, inclusive, né, a origem da Netflix. Netflix era uma locadora de filme, e aí foi se atualizando, se modernizou, né? Hoje é uma plataforma de streaming, mas inicialmente eles eram uma loja que alugava filmes e as pessoas levavam para assistir nos seus videocassetes em casa. Então, embora seja uma tecnologia totalmente superada, algumas pessoas ainda mantêm seu aparelho, coleção, ainda tem fitas e cópias para poder se lembrar, né, desse período, porque o ser humano também gosta muito de se lembrar. Além de inventar, ele gosta de guardar, de registrar, né? E aí, aqui tem um exemplo de fita cassete sendo usada para uma outra coisa. No caso aqui, a artista Eric Iris Simons, ela tira lá a fitinha todinha. Não sei se vocês já viram esse objeto. Isso aqui ainda é da minha época, da minha infância. Eu gravava coisas na fita cassete, lá no meu rádiozinho. Eu acho que vocês já não são desse tempo. Eu não me lembro de nada. Vocês não são desse tempo, né? A Michelle tá dizendo que tinha. Pronto. Às vezes você pode ter nascido e seus pais ainda terem guardado, né? Pode ser, acontece também. Então era uma coisinha que a gente rodava. Aí depois, para poder trazer de volta essa fita que a gente tirava, a gente pegava uma caneta e ficava rodando para trazer de volta. Porque às vezes ela enganchava. Menina, era um sofrimento. Hoje em dia, quem tem Spotify, YouTube, não sabe o que é esse sofrimento. Olha aí o toca-discos, né? As fitas cassetes eram usadas no passado recente para ouvir e gravar músicas. Hoje podem ser materiais para criar imagens de músicos, como por exemplo foi usado aqui pela artista Érica, né? Então a gente pode também usar essas coisas para outros fins, né? Então entre as décadas 50 a 90, essas fitas magnéticas eram muito populares. Músicas de John Lennon, lá dos Beatles, Jimi Hendrix, foram ouvidas por milhares de pessoas por meio dessas tecnologias. Então era uma tecnologia super avançada para aquela época. E olha que foi uma época bem aí. Uma coisa interessante de a gente perceber é o quanto a evolução das coisas acontece rápido. Tipo, no início do século a gente não tinha sequer como gravar as coisas. E no final do século XX a gente já tem a possibilidade de gravar áudio e vídeo e reproduzir, e tem equipamentos. Então é uma mudança muito rápida, apesar de ser um século, mas é muito rápido considerando os outros anos anteriores, né, os outros séculos, os outros 19 séculos, as coisas evoluem, né? E aí o livro de vocês também fala sobre isso aqui, a Torre de Babel. A Torre de Babel, alguém conhece aí da história da Bíblia? Eu conheço. Pois conta aí pra nós, Andressa. Rapaz, tem que contar mesmo? Não tô muito lembrada, não. Diz aí que o povo queria construir uma torre bem grande pra quê? Se eu não me engano, era pra chegar até o céu, mas aí Deus fez com que as pessoas se desentendessem, cada um falando uma língua diferente. Exatamente, essa é a ideia. Então, e aí eles não conseguiram terminar, né? Porque imagina, uma pessoa lá em cima pede um cimento, aí o outro manda subir uma carrada de tijolo e não tem como apregar. Então, fica complicado quando as coisas não dialogam. Um conhecimento de mundo que vocês precisam ter também. Isso aí faz parte da cultura, tá certo? Eu conheço histórias da Bíblia, eu conheço várias histórias da Bíblia também. Eu gosto sempre de mostrar que eu conheço. Então vamos lá. E aí, eu mostrei essa imagem, falei sobre essa história pra vocês, né? Pedi pra Andressa falar, porque a gente tem também essa imagem aqui, né? Que é uma instalação do Cildo Meirelles, que ela tem esse nome, Babel.
E aí, nessa imagem, né, que ficou, nessa instalação que ficou exposta lá na Pinacoteca de São Paulo, a gente tinha uma estrutura com vários equipamentos aqui, né, de se ouvir som. Então, você tinha aqui essa torre, né? Então, ele fez uma torre, deu o nome de Babel, porque eram tecnologias diferentes. Então, ele usou tecnologias diferentes. Cada tecnologia dessas utiliza também uma linguagem diferente, né? É usada de forma diferente. E aí, ele elaborou esse empilhamento que coloca os rádios mais antigos na base da torre e vai gradativamente seguindo uma linha do tempo das tecnologias desses aparelhos, até chegar aos mais recentes. Em relação a essa torre. Oi. Será que essa torre aqui, todos os rádios estão sintonizados na mesma estação ou será que eles não fazem barulho? Acho que eles estão todos desligados. Seria mó legal se todos tivessem sintonizado na mesma estação. Seria interessante se pudesse ligar todos eles. Mas eu acredito que ele fez só mesmo. Se bem que tem umas luzezinhas acesas, né? Pode ser que eles estejam ligados. Mas eu não sei dizer. Depois eu vou pesquisar algum vídeo dessa instalação, que talvez tenha. Sim, até chegar aos mais recentes em relação à data de criação da instalação, que aconteceu em 2001 e foi reproduzida até 2006. Então essa instalação ela ficou de 2001 a 2006 lá na Pinacoteca para que as pessoas pudessem observar. E aí um pensamento que traz aqui dizem que as tecnologias de comunicação, como a internet, aproximaram novamente as pessoas. Será que isso é verdade? Porque ainda há tantos conflitos no mundo. Talvez essas questões sejam algumas das preocupações desse artista Cildo Meireles, que gosta de criar diferentes materialidades. Então ele pode ter criado essa torre e dado esse nome, Babel, porque para pensar se essas tecnologias elas têm aproximado realmente as pessoas, as tecnologias da comunicação, ou se elas têm afastado, né? Mas aí vai da interpretação de cada um. Mas pelo título que o livro de vocês sugere essa interpretação, e aí eu ainda coloco aqui para que vocês possam pensar também. E aí na música, o final do século XX e o início do século XXI representam o tempo de diversidade, pluralidade, o surgimento de outras possibilidades de sentir, pensar, interpretar, compor. A gente hoje em dia, no nosso mundo contemporâneo, tem contato com músicas das mais diversas. A fronteira entre o erudito e o popular, o novo e o antigo, o profissional e o amador, cedem espaços para novas experimentações e maneiras de escutar a música no mundo de hoje. Hoje a gente tem a possibilidade de gravar coisas, vídeos, músicas, fazer sons em aplicativos e reproduzir em massa isso e as outras pessoas terem contato. É muito comum que alguém saia do zero, assim, de não ter nenhum seguidor para vários seguidores que vão acompanhar o seu projeto. Então, é algo que o nosso tempo, o tempo de vocês possibilita, e vocês podem aproveitar essas possibilidades, né? É interessante ressaltar isso. E aí, se as linguagens foram separadas após a queda da Torre de Babel, agora elas parecem estar se reaproximando. E hoje a gente está desenvolvendo outras formas de diálogo. E essas formas de diálogo, cabe a vocês, né? Se perguntarem como que vocês vão utilizar ou deixar de utilizá-los, né? Então, é tudo uma questão de uso. E aqui tem algumas imagens que aparecem no livro de vocês, de coisas mais contemporâneas, porém, eu trouxe coisas mais contemporâneas do que o livro de vocês trouxe, né? Para além disso aqui, ó, que ele já traz, né, como essa manifestação de mistura,
ele traz montagem de instalação sonora, cena de performance musical, entre outras coisas, mas para o mundo moderno de vocês, agora do século XXI, a gente tem também os grandes shows, né, as apresentações dos grandes shows, sertanejo, pop, que reúne multidões, tinha, né, antes da pandemia. E aí tem aqui, ó, o DJ, né, a figura do DJ, que antes o DJ era uma coisa secundária, né, tinha o DJ, ele ficava num canto e tinha que ter o cantor. Agora, o DJ, ele mesmo é o artista completo, ele faz suas junções de música ali. A terceira foto é de uma coisa ainda mais contemporânea, olha que massa. E isso aqui foi proporcionado somente pelo advento da pandemia, né? Pessoas de diferentes partes do mundo num show do BTS online. Então, a gente também está tendo um avanço, se a gente for parar para pensar, trouxe tanta coisa negativa? Trouxe, claro. Mas a gente tá construindo coisas em cima dessas coisas negativas. Então, por exemplo, hoje a gente tem oportunidade de ver essas coisas, de tipo participar de plateia virtual, assistir shows que não dava, e é muito interessante também esse movimento, porque é uma novidade do anos 20, né? Nossos anos 20. Então é interessante vocês pensarem sobre isso. Além disso, hoje em dia a gente não utiliza mais nem dispositivo físico para as músicas, né? Hoje em dia você pode ouvir música no Spotify, no Google Play, no YouTube, ver vídeo, tudo misturado, som, imagem, dança, circo, teatros. Depois sigam no YouTube o Circo du Soleil. É incrível, eles fazem apresentações. Eles lançaram durante a pandemia, né? As apresentações deles. Então é coisa muito massa. Coisas que vocês têm a oportunidade de experimentar. Então, experimentem essas coisas, essas novidades artísticas do século XXI e da década de 20 de vocês. Sempre que tiver tristinho, lembre-se de que tem muita coisa legal para vocês descobrirem no mundo ainda. E TikTok também aqui, ó. TikTok é o acontecimento do século, eu acho. Porque você consegue tanto ouvir, quanto reproduzir, quanto mistura tudo isso, faz todo esse movimento. A atividade de vocês. Então, pessoal, a aula era isso. Acabou, como acabado deveria estar. Estamos a 4 minutos a mais de aula, né? Mas espero que vocês tenham gostado.